Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Pai, do nosso Deus, aquele Deus maravilhoso, o nosso Deus que está conosco 24 horas. Você pode ter a certeza que o nosso Deus ele está contigo aí onde você está. O nosso Deus ele fez uma promessa sobrenatural para você, para mim. Ele falou que estaria conosco até a consumação do século. E tu pode ter a certeza que Deus ele está contigo aí. E as muralhas que estão te atrapalhando, as muralhas que estão te atrapalhando a você andar, a você ter êxito no que você faz, vai tudo cair por terra. Por quê? Porque tudo é possível ser mudado pelo poder da oração. Nós oramos e quem faz as muralhas cair é Deus. É Deus que vai derrubar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Eu te peço que você já deixe a inscrição, que você deixe o teu gostei, compartilha essa mensagem, porque é o segundo culto que eu estou fazendo, não podemos mais fazer mais, porque nós estamos num lugar meio desapropriado. Eu estou fazendo o possível e o impossível para não parar a obra sagrada, e Deus está vendo, Ele sabe disso, por isso que as recompensas ela vem. Você pode ter a certeza, quando você faz a obra de Deus com carinho, quando você gosta, Deus está vendo, e Deus te abençoa de uma certa forma que você não tem noção, porque até isso as pessoas percebem. Por quê? Porque quando eu estava com as minhas empresas, tudo era em lugar chique. E o que acontecia? As pessoas falavam até que eu tinha parte com Satanás. Por quê? Porque era muito sucesso. Aonde eu colocava, o nosso Deus ele expandia de um jeito que você não tem noção. Uma clientela sobrenatural VIP. Por quê? Por causa da obediência ao evangelho dele. Você pode ter a plena certeza, aonde eu colocava, arrebentava só cliente VIP. Eu cheguei a ter até contrato com o Banco Safra. Eu fiz um contrato na época de 1 ano com o Banco Safra, um banco que você pode ter a certeza, para entrar ali não é qualquer pessoa não. Inclusive eu tinha conta lá, inclusive cartão, tudo do Banco Safra. Por quê? Coisa VIP, não é qualquer coisa. Por quê? Porque era Deus que mandava as bênçãos. Por quê? Porque ele obedecia. Quando você é fiel a Deus, você pode ter a certeza, o ministério, quanto mais você dizima, quanto mais você oferta, mais Deus ele manda coisas sobrenatural para a tua vida. Você não sabe nem de onde está vindo, porque esse contrato que eu fiz com o Banco Safra na época, eu nem estava pensando, nem estava imaginando. Uma pessoa parou com um carro de frente da minha loja, pediu um orçamento, eu passei um orçamento, quando eu fui ver, aquela pessoa que estava ali dentro daquele carro, era um carro caro, era um carro de quase 700 mil reais, você pode ter a certeza, quando eu vi quem era que estava ali dentro, o camarada, ele era praticamente o chefe, ele era o chefe da diretoria do Banco Safra, ele era um dos caras lá dentro, bem sucedido, e Deus tocou no coração daquele homem, nós fizemos o serviço que ele pediu, ele gostou de uma certa maneira que nós fechamos um contrato com o Banco Safra, aí que lotou mesmo a empresa. Por quê? Por causa dos dízimos, por causa das ofertas, porque eu sempre fui fiel a Deus. E tu pode ter a certeza, meu faturamento não era qualquer coisa não. E eu sempre fui fiel ao Deus vivo. Às vezes nós tocamos aqui nos dízimos, nas ofertas, as pessoas tudo desaparece, corre um para um lado, corre outro para outro, que não tem noção que como é que perde valores, como é que perde bênção, como é que perde contrato por causa de coisinha insignificante. Tu pode ter a certeza, as portas da tua empresa, as portas do teu comércio, da tua loja, as portas de você aí que vive enrolado sempre detonando de remédio controlado, de 24 horas chamando SAMU, chamando não sei quem, para te levar para o hospital. Às vezes são pessoas que realmente é de Deus, mas nessa área não querem obedecer.
É uma área que é difícil, por quê? Porque o Satanás ele trabalha ali na mente 24 horas para você não ser fiel ao Deus vivo Todo-Poderoso. Porque a tua fidelidade é essa que vai te levar para o caminho, para o teu sucesso. Deus prepara, ele monta, ele faz de tudo, mas ele quer ver a nossa obediência. As bênçãos do Deus vivo, que enriquece não acrescentadores, depende da obediência do cristão. Por quê? Porque são 3 demônios que entram na vida do cristão quando ele não é fiel, quando ele não dizima, quando ele não oferta. É o imigrador, o cortador e o destruidor que entra nessa área de uma certa maneira que você não tem noção, você não pode fazer nada. Você tem empresa, você tem negócio, você é uma pessoa bem-sucedida, mas você dá um passo para frente e 50 para trás. Cresce feito rabo de cavalo, para trás, para frente nada. Por quê? Porque você não está sendo fiel ao Deus vivo Todo-Poderoso. Eu não posso ficar com essa matéria aqui escondida, escondendo os talentos que é o próprio Deus que manda entregar, para abrir a visão das ovelhas, mostrar por que não estão prosperando, por que estão endividados, por que estão enrolados, por que estão sendo um milhão tipos de problema, porque não estão sendo fiel ao Deus vivo Todo-Poderoso. Tu pode ter a plena certeza, as bênçãos do nosso Deus, que enriquece não acrescentadores, ela vem através da obediência, e o nosso Deus, ele quer mudar a sua história. Você pode ter a certeza, eu quero mudar através da sua história. Você pode ter a plena certeza que são coisas sobrenaturais que vai acontecer na sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. São coisas sobrenaturais que o nosso Deus já tem programado aí. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele mandou entregar uma palavra linda, que é viva, eficaz, é poderosíssima na terra e ela nunca vai voltar vazia, porque é a palavra do nosso Deus. Você pode ter a certeza, o nosso Deus, ele fala em Jeremias 29:12, ele fala aqui: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu ouvirei e responderei. Você pode ter a certeza que uma oração simples que você faz aí, uma oração minúscula que você faz, o nosso Deus, ele escuta na hora. Por quê? Porque ele está do seu lado, ele está te vendo, ele está te observando. O nosso Deus escuta, você pode ter a certeza, e a resposta ele envia, porque o nosso Deus, ele não é homem mentiroso, ele não mente, ele não é homem para mentir, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. O que Deus te prometeu, os teus sonhos, os teus objetivos, os teus projetos, o que Deus te ofereceu, tu pode ter a plena certeza que vai acontecer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que fazer, colocar Deus à prova, Deus fala: provai-me de mim, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso está escrito em Malaquias 3:10. Deus usou o profeta Malaquias só para falar de dízimos e oferta, para você ver como o negócio é sério. O Jacó, ele fez um voto a Deus, um voto sobrenatural. Ele estava passando por situações complicadas. Ele deu um golpe no pai, no sogro, ele deu um golpe no irmão e sumiu. Naquela época ele desapareceu. E o que foi que aconteceu? Ele tomou a primogenitura de Saul, ele tomou a primogenitura de Saul, e o rei Saul queria matar ele a qualquer custo, porque ele deu um golpe espiritualmente no irmão dele. Deu um golpe no irmão e um golpe no pai, tomou todos os bens do pai e desapareceu. Ele viu aquela jornada ali, quando chegou a noite ele escureceu, parou para descansar. Ele pegou no sono, ali tinha uma pedra, ele colocou aquela pedra ali, feito com um travesseiro,
e ficou ali naquela pedra pernoitando para continuar a viagem na parte da manhã, quando o dia amanhecesse. O nosso Deus, foi ali que o nosso Deus teve um encontro com ele. O nosso Deus teve um encontro com ele e ele viu o sonho que ele teve. O Deus enviou uma escada do som onde ele estava sentado ali em Betel, ele estava deitado ali e ele viu em sonho uma escada até o topo do céu. Os anjos subiam e descia, e ele acordou e falou: aqui é a porta do céu, é aqui que eu vou me encontrar com o Deus vivo todo-poderoso. E ele teve um sonho e ele falou para Deus, se Deus tirasse ele daquela perseguição, se Deus tirasse ele daquela situação, e tudo que fosse passar na mão dele ia dar o dízimo para o Deus vivo todo-poderoso. Ele pediu pão para comer, ele pediu veste, ele pediu para Deus tirar. Olha que ele não pediu para ficar rico não, ele pediu pão, pediu água e pediu comida e pediu para Deus levar ele para casa de volta, sem que os irmãos dele quisessem matar ele, para levar ele em paz. E Deus fez tudo o que ele pediu. Por quê? Porque ele fez um voto a Deus. Ele falou para Deus que de tudo que passasse na mão dele, ele ia dar o dízimo, se Deus fizesse isso com ele. A mesma coisa é você aí, você que tem tuas empresas, os teus negócios, você que tem teu trabalho, que trabalha, não sai da mesmice, a mesma coisa todo ano, não tem dinheiro nem para comprar um calção. Você pode ter a certeza disso. Fala com Deus, faz um voto com ele, fala para Deus, fala: olha Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me tirar dessas dívidas, se o Senhor me tirar dessa humilhação, dessa vergonha, dessa situação que as minhas empresas estão fechando, falindo, se o Senhor me tirar dessa situação, de tudo que passar na minha mão eu serei fiel a ti. Tu pode ter a certeza que Deus vai mudar a tua história de uma situação sobrenatural que tu não vai acontecer. Porque nós oramos, nós determinamos, nós buscamos, mas as bênçãos que enriquece não acrescenta dores, ela vem através da obediência. Isso é uma lei espiritual que o cristão ele só prospera, você pode ter a certeza, quando ele é fiel a Deus. Deus fala: eu honro as pessoas que me honram. E tu pode ter a certeza, quando tu honra a Deus com as tuas primícias, quando tu honra a Deus com os teus dízimos, com as tuas ofertas, não é obrigado a fazer nada. É você e Deus. Eu estou pregando porque Deus está mandando entregar, porque isso aqui não pode ficar escondido. Porque é a palavra do Deus vivo. Quem quiser ser dizimista, ofertante, quem quiser é a pessoa e Deus. É Deus tocar no coração. Por quê? Porque nada é obrigado. Deus fala que aqui está a bênção e aqui está a maldição. Somos nós que escolhemos. E tu pode ter a certeza, esses 3 demônios que entram na vida do cristão, só quem pode repreender é Deus. Eu posso orar, você pode orar, fulano pode orar, quem quiser pode orar, de arrancar até o cabelo da cabeça. Mas você pode ter a certeza, esses demônios que fazem um estrago na vida do cristão. E eu tenho a plena certeza que todos os cristãos sabem que isso aí acontece. As pessoas sabem, as pessoas não querem praticar porque as pessoas não confiam em Deus. Porque quando você confia, você coloca a obra dele em prática. As leis, os estatutos, se você colocar em prática, você pode ter a certeza que coisas grandiosas acontecem. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Porque isso aí é uma bênção tão sobrenatural que Deus te levanta de uma certa maneira que as pessoas pensam até que você está doido, pensam que você está mentiroso, que você é mentirosa. Você pode ter a plena certeza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que às vezes gera inveja. Numa certa situação, porque Deus te levanta de uma certa maneira e quem não está obedecendo fica lá atrás. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode olhar que em qualquer ministério, as pessoas que sempre mais se destacam são as pessoas que são fiéis ao Deus vivo todo-poderoso. São as pessoas que se destacam, é as pessoas que Deus mais abençoa. Deus abençoa todo mundo, claro, mas as pessoas que as portas estão escancaradas de uma certa maneira é quando você é fiel. Por isso que as pessoas não querem saber. O inimigo trabalha 24 horas para você não obedecer esse mandamento. As pessoas obedecem todos os mandamentos. Quando chega nesse aí, pula.
Quando chega nesse aí, pula para não obedecer à voz do Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus, ele vai fazer acontecer. Só que nós temos que obedecer à palavra dele. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se sinta constrangido nem constrangida, porque essa palavra tem que ser entregue. Essa palavra tem que ser entregue para abrir a visão da igreja. Quando você não trabalha, quando você está desempregado, quando você está sem valores, é uma coisa. Mas quando você está trabalhando, Deus está abençoando, Deus está mandando, Deus está fazendo. É isso que Ele quer que você faça a prova dele. Fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênçãos sobre medida. Tu pode ter a certeza que as bênçãos do dízimo e das ofertas, ela não tem medida não. Ela não tem medida não. Você pode ter a certeza disso. Ela não tem medida não. É bênçãos que é derrubada e enviada pelo próprio Deus. São projetos, são contratos, são vendas que você faz, sobrenatural, que você nem acredita, porque é o próprio Deus que envia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso, em nome de Cristo. O inimigo, ele vai lutar 24 horas para você não ser dizimista, não ser ofertante. Ele vai lutar 24 horas em cima dos pauzinhos, nos altares aí de sangue. Ele vai lutar 24 horas para te destruir, para te derrubar, para fazer toda a qualidade de maldade contigo. Mas tu pode ter a certeza, quem está contigo aí é o Deus vivo Todo-Poderoso. É o Deus vivo Todo-Poderoso que está contigo aí. E tu pode ter a certeza, você tem um Deus, você tem um Pai e você tem um dono, que você não está sozinho e também não está sozinha. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tu pode ter a certeza, quem ficar insistindo em querer te atrapalhar, quem está insistindo em querer te derrubar, para te humilhar, te decepcionar, o nosso Deus mandou uma palavra. Recebe essa palavra aí, que é para essas pessoas que estão tentando atrapalhar a tua vida, é para essas pessoas que estão tentando levar o teu nome para o buraco, levar o teu nome para o cemitério, essas pessoas que estão tentando atrapalhar de qualquer forma a tua empresa, está querendo deixar você no leito de dor, sofrendo, gemendo, fazendo magia negra, fazendo macumba, fazendo olho grande, botando olho grande inveja. É para essas pessoas esse recado que eu estou entregando aqui. Você só toma posse, que não é para você, mas é para as pessoas que estão tentando ver aí você aí no fundo do poço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Jeremias 51:57, o nosso Deus, ele fala aqui: se essas pessoas tocarem nos meus servos, tocarem nas minhas servas, o Senhor Deus Todo-Poderoso embriagarei, eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitões, os seus poderosos, e farei dormir um sono eterno que não mais acordarão. Quem está falando isso aí não sou eu não. Isso aqui está escrito em Jeremias 51:57. Eu estou enviando o recado que Deus está mandando entregar. Ele está falando que não mais acordarão. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. De repente, é um sono profundo que o nosso Deus faz acontecer, que você nunca mais acorda. Você sabe que quando a pessoa está dormindo, que a pessoa falece, chega a óbito, o nosso Deus fala que para ele a pessoa está dormindo. Por quê? Porque ele tem poder de levantar aquela pessoa. Esse sono eterno que Deus está falando aqui, que é ele próprio que faz acontecer, ele está falando: se vocês tocarem no meu servo, nas minhas servas, e eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitões, os seus poderosos, e farei dormir um sono eterno e nunca mais acordarão. É o próprio Deus que faz justiça. Você pode ter a plena certeza disso. Por que ele faz essa justiça?
pela maldade, pela perversidade de coração. Porque o Satanás, ele não trabalha só, ele sempre trabalha com parceiro, porque nós somos espírito, moramos no corpo e temos uma mente intelectual. A mente nossa é aonde o Satanás trabalha. Quando você faz a vontade de Satanás, você pode ter a plena certeza que ele está te preparando para te levar para junto dele. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso aí que Deus está mandando entregar. E ai de mim se eu não entregar, porque isso aqui não fique pensando que é da minha vontade. O que Deus manda entregar para a igreja, para o ministério, você pode ter a plena certeza, se você pular, querer entregar outra coisa que você quer para agradar as pessoas, que nem eu vejo aí no YouTube, que ninguém fala nada. As pessoas querem agradar as pessoas, para as pessoas ficar laçada, aí nessas lives para ficar ofertando, dizimando, bancando essa raça de preguiçoso. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu entrego. Quando toco nesse assunto, você pode ter a certeza que some todo mundo. Some todo mundo. Por quê? Porque eu entrego. Tem igreja aí também grande, que eu já frequentei, que eu já fui obreiro, já fui pastor, porque eu estou nessa caminhada aqui, 30, quase 40 e tantos anos. É 35 para 36 anos. As pessoas não entregam com medo das ovelhas ir embora, com medo das ovelhas sair. E depois vai ter que ter um acerto com o Deus vivo Todo-Poderoso, porque é Deus que manda. Se você não entregar, você está saindo fora da obediência dele. Eu entrego, pode fazer o que fizer, paga o preço que for, que não estão detonando o meu canal aí. Por quê? Porque aqui eu falo a verdade. Aqui não tem mentira nem obra de engano, não. Aqui eu falo o que está escrito na palavra de Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. E não vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Isso que eu estou pregando aqui é o próprio Deus que manda entregar. Eu nunca vi, pelo tempo que eu estou nessa caminhada com Cristo, eu nunca vi, não é um primeiro dia nem um primeiro ano, não. Eu não sou marinheiro de primeira viagem. Eu tenho 36 anos pregando o evangelho por tudo que é lado. E vou te falar uma coisa, eu nunca vi a pessoa ser bem-sucedida, se não honrar ao Deus vivo, se não praticar a palavra. Eu falo isso aqui para ninguém ficar constrangido. Cada um. A pessoa pode acompanhar, pode fazer o que quiser, mas a nossa obrigação como filho do Deus vivo é obedecer. Obedecer as leis, os estatutos que ele determinou, porque a Bíblia Sagrada é um livro de leis espirituais para você obedecer. Nós temos que fazer o possível e o impossível para obedecer às leis sagradas. E quando nós obedecemos, você mexe com a mão do Deus vivo poderoso, que você recebe até o que você nunca pediu. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Eu vou te entregar uma palavra que Deus me entregou para te entregar, para você se alimentar 24 horas dessa palavra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele faz mudar qualquer tipo de situação. Você pode ter a certeza, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo. O nosso Deus, ele está mandando te entregar aqui, nessa palavra que é viva, eficaz, é poderosa na terra, e ela não volta vazia. É Isaías 26:3. O nosso Deus, ele manda falar aqui: ó tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, que dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme e às pessoas que confiam em ti. O nosso Deus, ele precisa literalmente de confiança nossa. É você confiar
que quando você faz um voto, que você cumpre, o nosso Deus, ele abençoa, ele escancara as janelas do céu e derrama a bênção sobre medida. É isso que ele está falando aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, tu que dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme e às pessoas que confiam em ti, nós temos que ter a plena convicção, a plena certeza que Deus está conosco, que não vai nos desamparar nunca, porque Ele fez uma promessa que estaria conosco até a consumação do século. Você só toma posse aí, levanta a mão para o céu e já agradece a tua cura. Toma posse da tua cura, toma posse da tua prosperidade, toma posse das riquezas encobertas que Deus vai te entregar. Toma posse de coisas sobrenaturais que Ele está preparando aqui no caminho para o teu sucesso, aqui no show do céu. Tu só levanta a mão para cima e agradece ao Rei, porque coisas sobrenaturais vai acontecer na sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quanto mais Deus te abençoar, quanto mais tu andar, quanto mais tu estiver andando, mais o inferno vai se levantar. Você pode ter a certeza que o Satanás, ele não quer te perder. O Satanás, ele não quer deixar você prosperar. Ele não quer andar. É que nem eu estava falando ontem, no mês de agosto, setembro, outubro. No mês de agosto, foi um mês antes de agosto. É agosto, setembro, outubro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto foi no mês de agosto. No mês de agosto, só nesse canal aqui, fora as pessoas que me seguem, porque é quase 5, 6 mil pessoas, só no mês de agosto, entrou quase 6.500 pessoas para acompanhar essa pregação. Você pode ter a certeza, só esse mês. Por isso que estão escondendo os vídeos, estão escondendo as visibilidades, estão tocando aí nas horas de exibição, estão tirando, hoje entra 10 horas de exibição, amanhã só tem uma. As pessoas estão fuçando de tudo para esconder a obra de Deus, porque é uma obra séria. Aqui não tem mentira. Estão tocando 24 horas. Mas Deus está vendo, Deus está observando e a colheita vai chegar. Tudo que a pessoa planta, a pessoa colhe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se chama a lei da semeadura. A lei da semeadura. Eu deixo para lá, eu nem faço muita questão, porque às vezes eu até fico meio nervoso. Mas você pode ter a certeza, o nosso Deus, ele está no controle. Eu não estou nem ligando mais, não estou olhando nem esse propósito mais. Porque Deus é tão fiel que estão escondendo tudo aí para o canal não aparecer. Você pode ter a plena certeza que o nosso Deus fez o YouTube me mandar 2 notificações mostrando o que está acontecendo nesse canal. Não pedi e nem entrei para o suporte, nem pedi para o suporte do YouTube para me mostrar. Foi o próprio Deus que fez o YouTube me mostrar. Mandou 2 notificações mostrando que o canal ele está arrebentando. Só que essas pessoas que têm uma grana aí, porque está pensando que todo o tempo vai ter, que tem o dinheiro aí, está pensando que essa merreca que tem aí na mão vai poder ficar prejudicando a vida dos outros, porque isso para Deus é uma porcaria. Conseguiram valores, conseguiram coisas aí absurdas, só enganando as pessoas. Ainda fica se achando, se julgando como que fosse o tal e a tal. É engano. Conseguiram alguma coisinha aí, estão pensando que tem alguma coisa, é uma merreca. E foi tudo conseguido através de engano, porque nem a palavra de Deus as pessoas pregam. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Deus vivo Todo-Poderoso. Mas a colheita chega. Deus fala que tudo que você planta, você colhe. Eu quero ver escapar da colheita. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus fala na Bíblia, Ele fala na Bíblia Sagrada, que nada vai valer a tua riqueza no dia da ira do Deus vivo com você. Nada vai valer. Nada vai valer os teus bens. Nada vai valer o que você conseguiu enganando as tuas riquezas no dia da ira do Deus vivo.
É isso que ele fala na palavra. O que eu falo aqui está escrito na palavra sagrada. Você pode ter a plena certeza. Toda plantação, ela existe uma colheita. E a colheita, se você planta coisa boa, a colheita ela é boa. Se você planta coisa ruim, como é que você vai plantar? Você vai plantar um pé de manga e colher jaca. Você vai plantar um pé de manga e tu vai colher manga. E manga podre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Eu vou fazer a oração, que o tempo já esgotou. Eu estou fazendo só 2 transmissões. Eu vou repreender todo o mal, toda a praga que estão lançando na tua família, nos teus empreendimentos, nos teus negócios. Eu vou repreender e vou cancelar todo o projeto de Satanás. Eu repreendo agora, o Deus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inferno. Eu repreendo, eu cancelo toda praga, toda humilhação, toda vergonha, toda decepção, toda dívida, toda falência, todo fracasso, espírito do inferno que estão pagando e vestindo com o nome de tranca-rua das almas, tranca cemitério, tranca porteira, tranca cadeado que está agindo 24 horas na tua vida profissional, na tua empresa. Eu repreendo todo o processo de Satanás, todos os vínculos, todas as alianças feitas no terreiro, no prato arriado, na encruzilhada, na Mata Virgem, nas oceanas, nas cachoeiras. Eu quero todo esse pacto do inferno. Eu anulo toda a sentença de Satanás, toda macumba, feitiço, voodoo, magia negra. Eu repreendo todas essas pragas do inferno. Eu cancelo todos os projetos de Satanás. Eu anulo toda a praga que está vindo direto do Egito para prejudicar a tua família, o teu relacionamento, o teu casamento, a tua vida sentimental, a tua vida espiritual. Eu cancelo todos esses projetos montados dentro do inferno, todo espírito do inferno, todo espírito de psicopata, de louco, de loucura, todo espírito do inferno de desobediência. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu paraliso toda a seta, todo o veneno mortal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus faz o feitiço virar por cima do feiticeiro e o próprio Satanás tomar o seu próprio veneno. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu repreendo, eu quebro, eu anulo todo o propósito, todo o plano diabólico para destruir a igreja. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo, solta em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. No teu escudo loquel não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda na escuridão, nem a mortandade que ao sol do meu dia. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal vai te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua casa, porque és seus anjos, o Senhor dá ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos, com as suas mãos ele te segurará, para que tu não tropece com o teu pé em alguma pedra, pisarás